Mateus 13, de 47 a 50. Amém? Todos acharam? Mateus 13, de 47 a 50 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até o verso de número 50. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra agora nesse momento do culto, nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito nos ajude. O Senhor sabe como é, ó Deus, como nós somos e como, ó Pai, as situações ao nosso redor sempre tentam nos distrair. Também Tu sabes, ó Pai, o quanto o inimigo quer, ó Pai, que nós não venhamos a compreender esta palavra e não venhamos a obedecê-la. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que nada venha tirar o nosso foco da Tua palavra, que nada venha atrapalhar a nossa atenção e também, ó Pai, aquilo que vier, ó Deus, tocar em nosso coração, e o nosso desejo é que a Tua palavra faça o que lhe apraz, Senhor, então que nós possamos sair daqui, então, obedecendo essa palavra e vivendo essa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti até para, ó Deus, cumprir a Tua vontade. Tu, em nossas vidas, ó Deus, o Teu Espírito agindo em nós, para que, Senhor, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero falar com a igreja nessa noite sobre as escolhas do reino de Deus. Quando nós vemos Mateus capítulo 13, nós vemos Jesus falar várias parábolas aqui no capítulo 13, e sempre as parábolas ele trazendo no Evangelho de Mateus essa expressão, o reino dos céus. E aqui ele está falando sobre, comparando o reino dos céus com uma rede de pescador. Quando a gente pensa em pesca, né, hoje em nossos dias, quando a gente vê aí o Greenpeace ou essas questões todas dessa agenda verde, né, de todo mundo cuidando da natureza, e aí a gente observa e vê muitas pessoas e muitas comunidades, né, que estão aí cuidando das praias, e aí arrastam plástico, sujeira e tudo mais, ou até no meio dos pescadores, né, quando eles buscam as redes, né, vem lá aquele monte de sujeira, sapato, pneu velho e um monte de coisa vem na rede dos pescadores, não vem só peixe, né, como eles gostariam. Mas no tempo de Jesus essas coisas não tinham, né? Havia ali no Mar da Galileia, onde eles pescavam somente peixe. Né? Não tinha sujeira, mas tinha peixe ruim, né? Não tinha só peixe bom, mas também peixe ruim, né? E ali então eles tinham que fazer essas seleções, de forma que o que Jesus está falando aqui é algo muito comum e que eles conheciam muito bem, algo que eles entendiam muito bem o que é essa ideia de escolha, de seleção, quando a rede era buscada. Interessante que Marcos capítulo 1, Jesus vai falar com os discípulos e chamar ali Simão e André, vai dizer o quê? Eles estavam ali recolhendo as redes, né, com aquela comitiva ali, ou aquela cooperativa de pescadores, e o texto diz que eles estavam trazendo as redes, e Jesus chega, então chama os dois e fala, venham comigo e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus aproveita aquela situação exatamente para colocar ali um convite, um chamado a eles e falar de coisas espirituais. Vocês vão deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens.
né? E ali então a rede muda de figura, porque aquela rede que era para buscar peixe agora passa a ser a rede do Evangelho. O Evangelho que vai atrás de homens e que vai agora resgatar vidas e não animais, não peixes de fato. E interessante que esta parábola aqui também, dentre todas elas, ela se assemelha muito com a parábola do joio e do trigo, aonde o joio é muito parecido com o trigo. E ela se assemelha exatamente no verso de número 50, que o texto é igualzinho o verso 42 na parábola do joio e do trigo. O verso 50 diz: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. O verso 42 diz: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. O mesmo verso, as mesmas palavras, só que em parábolas diferentes. De forma que Jesus está querendo dizer sempre a mesma coisa em alguns aspectos. Quando ele coloca aqui, por exemplo, nessa parábola da rede, que os anjos vão fazer essa separação, é a mesma coisa também de que os anjos vão fazer a separação entre o joio e o trigo. Ele diz aí que, no verso 39, que o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Então, os anjos vão ser os agentes do Senhor que vão fazer a separação. A separação entre todos aqueles que a rede escolheu, que a rede resgatou. E nessa escolha, no reino de Deus, como a rede, eu quero trazer aqui então 3 aspectos desta rede, né, para a nossa palavra, para a nossa pregação aqui nessa noite. Primeiro, que o reino dos céus, como uma rede, é o reino que vai de encontro ao homem. A gente sabe na natureza que tem em determinadas regiões, pelo menos aqui do Brasil e fora do Brasil também, que se você passa de barco num rio, né, tem aqueles peixes voadores, né? Alguns já devem ter visto isso em YouTube, na televisão, né? E aí você passa com um barco ali, os peixes voam, né? E voam nas águas ali, e se você passa de barco ali, ele cai dentro do barco, né? É a famosa ideia do, né, o peixe que caiu na rede, né? Não foi a rede que foi atrás do peixe, mas o peixe que veio até a rede, né? Mas não é assim com todo peixe. O fato é que quando a gente entra nessa figura da pesca, é a rede que vai pescar, é a rede que vai buscar os peixes. O peixe não está esperando rede, pelo contrário, o peixe quer fugir da rede. E quando a gente pensa nesse aspecto agora de maneira espiritual, né, sempre foi Deus vindo ao homem. Nunca foi o homem vindo a Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, nos seus livros, quando ele fala do cristianismo, ele também se refere da mesma perspectiva, que o cristianismo é a única religião do mundo em que Deus vai ao encontro do homem, e não o homem que vai ao encontro de Deus, como em outras religiões. Em que o homem vai atrás de um ser superior, que o homem vai atrás de um protetor, daquele que vai abençoar a sua vida, que vai cuidar da sua casa e que tudo mais. Então ele vai lá e oferece alguma coisa àquele Deus. Mas ao longo da história do cristianismo, e desde Gênesis, sempre foi Deus indo ao homem. Gênesis capítulo 3, quando Adão peca, Adão não foi até Deus para pedir perdão, mas o texto diz que Deus foi até Adão, no verso 8, lá do capítulo 3 de Gênesis, diz: Adão, onde estás? Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho até nós, sendo nós ainda pecadores.
E depois em Efésios capítulo 2, diz que Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Morto vai atrás de alguma coisa? Não. Deus sempre foi atrás dos pecadores. Deus sempre foi atrás dos seus escolhidos. Deus sempre foi atrás do homem. De forma que esta rede, então, vem capturar os peixes, né? Enquanto ela não é usada para este fim, a rede fica parada ali na praia, sem utilidade nenhuma. Mas o reino dos céus, como uma rede de pescador, ela tem uma única finalidade: trazer o homem para Deus, até Deus. O homem se desviou de Deus e não consegue chegar até Deus por si próprio. Deus tem que vir até o homem, e Deus vai aonde o homem está, e o resgata, e o salva, e o liberta, e foi assim em toda a história, como eu já expliquei para os irmãos. No capítulo 8 de Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis, não foi não foi Noé que falou, eu vou construir uma arca, mas foi Deus que foi até Noé e fala, constrói uma arca porque eu vou te salvar. Sempre foi Deus, não foi o homem. Sempre foi Deus trabalhando na vida do homem. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, e foi Deus que foi lá para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Foi Deus que foi até Abraão. Não foi Abraão que foi atrás de Deus. Nós vemos isso em toda a história bíblica, aonde Deus sempre foi atrás. Foi Deus que mudou o nome de Jacó, foi Deus que chamou Gideão para libertar o povo, foi Deus que chamou a mãe de Sansão para que ela fosse a escolhida ali para gerar o libertador de Israel, ali em Juízes. Foi Deus que que escolheu Davi e não Samuel. Foi Deus quem escolheu Salomão dentre todos os filhos de Davi. Foi Deus, sempre foi Deus, o autor da história, e que escolheu os homens para cuidar do seu povo, e sempre foi Deus resgatando o seu povo. Deus vai ao encontro do homem. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz que Deus nos amou, e é por isso que nós amamos, né? Nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, o texto diz. E assim nós temos então esta rede de Deus que veio a nós, essa rede do Senhor, o Evangelho do Senhor que veio e nos pegou. O homem só pode vir a Deus se Deus for ao homem primeiro. E a rede pega o peixe no mar, mas não pega todos os peixes do mar. É algo interessante também quando a gente pensa em pesca, de que quando os pescadores estão pescando, ele pesca todos os peixes que estão no mar? Não, ele pega alguns, aqueles que a rede consegue alcançar. Então, é a rede, é o reino dos céus que vai de encontro ao homem. E a rede também pega, o texto diz aí no versículo 47, ela pega todas as espécies de peixe. Isso aqui é interessante porque Tiago vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. A rede pega qualquer tipo. A rede não tem lá sensores que falam assim, esse aqui é lambari, esse aqui é sardinha, esse aqui eu vou pegar, esse aqui não. Não, a rede pega tudo. A rede pega todos os peixes que tiver lá, todos os tipos de peixe, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ricos, pobres, grandes, pequenos, homens, mulheres, crianças, idosos. Deus não faz acepção de pessoas. A rede pega tudo. A rede pega todas as espécies de peixes, e assim essa rede então atrai todos para o Senhor, porque Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não amou um grupo seleto, só judeus, ou só gregos, ou só brasileiros. Não,
Deus amou a todos. Deus não faz acepção de pessoas, de forma que esta rede veio ao homem. Um segundo aspecto também desta rede é que ela tem limite. Ela vai de encontro ao homem, mas ela tem limite. E esse limite que eu estou falando não é um limite de que o reino dos céus não comporta, né? Como uma rede ela não comporta, mas de que ela tem um limite de tempo. Apesar do texto estar dizendo aqui no verso 48 agora, quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Quando está cheia, então os pescadores vêm e arrastam. Mas veja, o que ele quer dizer aqui com essa ideia de estar cheia, no sentido espiritual, é quando se cumprirem, e isso a gente vê em Apocalipse, quando se cumprirem o número daqueles que Deus quer salvar, então ele vai recolher. Então a rede é tirada. A rede que foi lançada agora é recolhida. E meus irmãos, uma hora a rede vai ser recolhida. Ela ainda não foi recolhida. Ela ainda está agindo, ela ainda está no mar da população, ela ainda está entre nós, ela ainda está no meio do mundo. O Evangelho do Senhor ainda está como uma rede sendo usada, e muitos estão vindo ao Senhor por meio do Evangelho. Mas a gente não pode se esquecer de que uma hora ela vai ser recolhida, de que não vai ter mais o Evangelho, de que essa rede vai ser retirada do mar, de que essa rede vai ser retirada do mundo, de que esta rede, com todas as espécies de peixes, ela não vai estar mais disponível. E aqueles que não vieram pela rede não terão mais a oportunidade de serem resgatados. A rede dos pescadores, ela tinha um limite de capacidade, mas tem até um episódio, né, de Pedro, que eles encheram tanto a rede que eles pediram ajuda para puxar, senão ia romper a rede, ali em Lucas capítulo 5, versos de 4 a 7. E o reino dos céus também tem este limite, mas não de capacidade, não de uma resistência, não porque o Evangelho não pode. O Evangelho tem poder e ele tem capacidade, mas ele tem um tempo. O que nós aprendemos nas Escrituras sobre o Evangelho é que uma hora ele vai terminar, uma hora ele vai encerrar, uma hora a rede vai ser recolhida. E assim, então, aqui neste recolher das redes, Jesus vai nos ensinar no verso 49, no comecinho, assim será na consumação do século. O recolher das redes é a consumação dos séculos, ou seja, é a volta de Jesus, é a segunda vinda de Jesus, quando todos então serão então julgados, como a palavra também diz, e o sermão de Jesus também nos ensina sobre isso. A consumação dos séculos é a verdade que precisamos crer, pois ela ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer e a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que um dia virá a consumação dos séculos e a rede será recolhida. Mas a palavra sempre nos lembra em Marcos 1,15, Apocalipse 2, 5 e 16, Apocalipse 3, 3 e 19, que há um limite para arrependimento. Há um tempo para arrependimento. Jesus fala para a igreja, arrepende-se enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E o tempo é o limite da rede. E às vezes alguns pensam, né? Tem tempo ainda. Mas você não sabe a hora que vai chegar. Nós temos vivido, alguns, nesses últimos meses, coisas interessantes sobre a nossa vida, como ela é frágil. Mês passado nós tivemos o falecimento do nosso irmão João Wesley, reverendo João, nos seus 78 anos.
5 dias depois, faleceu, né, o neto de um pastor lá do Rio de Janeiro, com 38 dias de vida. 78 anos e 38 dias de vida, né? E hoje nós tivemos de um rapaz. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a nossa hora, a gente não sabe que hora que Deus vai nos chamar. E as pessoas às vezes pensam que elas têm o dia de amanhã, amanhã eu resolvo isso. Domingo que vem eu vou na igreja. Você não sabe se vai ter domingo que vem na sua vida. Talvez hoje seja o dia do seu último culto e a gente não sabe. E nós ainda ficamos fazendo planos. Não que seja errado fazer planos, não tem nada de errado ou pecaminoso disso. Eu posso fazer planos para estudar, para ter uma família, para ter filhos, para procurar um emprego. Quando melhorar a situação, eu vou fazer isso. Não há nada de errado com isso. A questão é quando a gente se esquece do outro lado, de que aquilo que Tiago nos ensina, que se Deus quiser, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, se o Senhor permitir. Lembrando sempre que o tempo é o limite desta rede do Evangelho. Quando o reino do céu chegar, não haverá mais tempo de arrependimento. O limite do tempo chegará ao fim e a consumação dos séculos então está à porta. Quando a rede estiver cheia e for recolhida, não haverá como o peixe pular para dentro dela. Não vai ter mais como. Alguns até acreditam, e a nossa igreja se diferencia nessa parte da teologia, de que vai ter uma segunda chance, vai ter uma terceira chance, uma quarta chance. A Bíblia nos ensina que não, que depois desse tempo não haverá outro momento, não haverá chance, várias chances. Por isso que a gente sempre fala, o momento é agora, o momento é agora de se arrepender e de se preparar. Então, essa rede, ela mostra para nós o reino dos céus, que essa rede vai de encontro ao homem, assim como a rede vai ao peixe. O reino dos céus também tem um limite, porque quando ela se enche, então ela é recolhida. E o terceiro aspecto é que o reino dos céus separa o mal dos bons. Agora vem uma coisa que nós somos muito desafiados. Por quê? Nós sempre pensamos assim, Quando a gente olha o final do verso 48, aonde diz que assentados então escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. E o verso 49 diz, assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quando nós pensamos nessa questão da separação, da seleção, às vezes a gente fica assim pensando, será que naquele momento os pescadores que conheciam muito de peixe pensavam, esse peixe não é bom para comer, então joga fora, volta ele para o mar lá, a rede vai recolher de qualquer jeito, ela pega todo mundo, mas a gente joga ele fora porque ele não serve. E aí tinha um tipo de peixe que não podia. Não. O que acontecia no tempo de Jesus era o seguinte, que quando eles olhavam para o peixe, os pescadores, quando olhavam para aquele peixe, eles sabiam identificar quando o peixe estava próprio para comer e quando não estava bom para ser vendido no comércio, para ser levado para o comércio. Então, provavelmente tinha ali a sardinha, que uma estava boa, mas a outra não, sendo sardinha. Às vezes um lambari, eles conseguiam identificar de que aquele lambari estava bom para ser vendido no comércio. Outro lambari, talvez não, porque eles observavam o seu aspecto e percebiam que esse não está bom, esse não está bem desenvolvido, esse está com as escamas meio sujas, meio defeituosas, parece haver uma doença. E ali então eles lançavam fora. E quando agora Jesus, dizendo sobre o reino dos céus,
falando desta separação, nós vemos aqui a mesma ideia do joio. Ou seja, os peixes ruins e o joio são crentes que estão na igreja e que não são salvos. Foram recolhidos pela rede, foram escolhidos aceitaram o evangelho, mas não estão de fato com o Senhor. Estão no rol de membros da igreja, mas não estão no rol de membros do céu. São crentes que são mais parecidos com o mundo do que parecidos com Cristo. São pessoas, são crentes que foram batizados com água, mas nunca foram batizados com Espírito. Eles são, na figura de Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 2, de 14 a 16, eles são mais naturais do que espirituais. São peixes, mas não são bons para o desejo do pescador. Porque é ele quem vai definir quem é o bom e quem é o justo. Quem é o bom e quem é o mal, né? Ou aquele que é bom e aquele que é ruim, do verso 48, ou aquele que é mal e aquele que é justo, do verso 49. Quem vai fazer essa seleção não somos nós. E às vezes a gente cai nesse erro, né, de pensar assim, né? Se alguém perguntar, você é um peixe bom ou você é um peixe ruim? E aí nós fazemos a nossa avaliação de pensar assim, eu sou um peixe bom, né? Ai, Deus me livre, né, de ser um peixe ruim, eu não quero ser um peixe ruim não, porque o peixe ruim é aquele que vai ser lançado no fogo, eu não quero, então eu sou um peixe bom. Mas a gente está se autoavaliando, e quem que vai se autoavaliar como alguém ruim? Né? Ninguém faz isso. Mas Deus fará. E quem vai julgar é o próprio Deus. É interessante que quando nós olhamos para a parábola das virgens, né, aqui em Mateus também, as 10 virgens, todas elas estão esperando o noivo. O noivo ali era uma figura de Cristo, de que um dia ele virá, do casamento, das bodas, né, do noivo ali. E as 10 virgens que vão participar da festa, todas elas estavam esperando o noivo. Só que 5 eram nécias, loucas, e 5 eram prudentes. Prudentes em que sentido? Elas levaram azeite a mais, porque sabia da demora do noivo. E ali então acabou o azeite das nécias, e elas foram comprar mais. E quando voltaram, o noivo já tinha vindo. E elas bateram na porta, então, querendo entrar, e disseram para ela o quê? Não te conheço, porque elas não estavam preparadas quando deveria, elas não estavam prontas. Os peixes ruins são como estas virgens nécias que nunca estavam pensando na importância de sempre ter o Espírito Santo na vida, de buscar constantemente o Senhor. Às vezes a gente fala insiste com a igreja, e todo pastor vai fazer isso, né? Leia a Bíblia, ore constantemente, busque ao Senhor, não deixe de frequentar a igreja, esteja sempre em comunhão com o Senhor e com a igreja. Por quê? Porque você precisa estar sempre cheio do Espírito Santo. Toda vez que a gente deixa, o mal sempre vai tomar conta. Quando a gente não se enche de Deus, outra coisa vai te encher. Não pense nessa ideia do vazio, porque o diabo não brinca em serviço. Se você estiver vazio de Deus, ele vai te encher. Vai te encher de pensamentos maus, vai te encher de ideias que não são de Deus, vai te encher de outros desejos e prazeres, de forma que quanto mais a gente enche de Deus, mais prazer a gente tem em Deus, e mais dependência dele a gente tem. Por isso que a gente sempre insiste, faça a sua devocional constantemente, não deixa de orar, não deixa de buscar a Deus, porque
toda vez que você deixar, outro ser vai tomar conta. Outra coisa vai tomar conta. Ou a sua carne, ou o diabo vai se aproveitar. E aqui, esses peixes maus são aqueles que não estavam preparados. Eles vieram junto com a rede. Mas para entrar no reino dos céus, não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. Então, que tipo de peixe nós somos? A rede de Deus nos pegou. Nós estamos aqui, né? Cada um no seu tempo, no momento da sua história. Chegou até esse momento, né? Mas não se esqueça, ainda há uma seleção. Ainda há algo que vai acontecer e que naquele grande momento, né? Depois da rede ser puxada e não ter mais o momento de pesca, os peixes bons e ruins vão ser separados. Como Jesus também vai dizer na parábola dos bodes das ovelhas. Os bodes vão ficar de um lado, as ovelhas do outro. Deus vai fazer essa separação. Um peixe bom hoje, ele não se alimenta, e se ele não se alimentar direito, ele pode vir a ser um peixe ruim amanhã. E nem toda sardinha pescada vai para o mercado, nem todo o povo salvo do Egito entrou na terra de Canaã, nem todos os discípulos chamados por Jesus estão no céu. Semana passada preguei ali na Betel, falando daqueles discípulos, ou daquele discurso de Jesus, um discurso longo de Jesus, ali no capítulo 6 de João. E diz ali que eram discípulos. E o final do discurso, do capítulo 6, diz lá que abandonaram Jesus, porque não queriam do pão da vida. E Jesus faz a pergunta para os 12 que ficaram: e vocês querem ir também? Por quê? Porque nessa relação de necessidade, não é uma via de mão dupla quando a gente pensa em Deus. Via de mão dupla, como assim, pastor? Eu tenho necessidade de Deus e Deus tem necessidade de nós. Não. Quando a gente pensa em necessidade, só nós temos necessidade de Deus. Deus não tem necessidade de nós. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. E por isso buscamos a ele. Por isso Jesus faz aquela pergunta: vocês querem ir também? E aí Pedro fala o quê? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Apesar de muitos que foram ali naquele dia e que estavam na sinagoga, como o texto diz, aprendendo de Jesus, mas abandonaram Jesus naquele momento, mesmo assim, Judas não abandonou. Mas o texto diz que Jesus falou: um de vós é diabo. Judas continuou com Cristo, mas Judas não foi salvo. Judas permaneceu com o Senhor, ele não abandonou como os demais, ele continuou com os 12 até a ceia, até o momento da ceia. Mas ele ficou naquele momento, ele ficou os 3 anos com Jesus, mas ainda assim, ele era o filho da perdição. Já pensou que terrível aquele grande dia quando a rede então for retirada, recolhida, e os anjos começarem a selecionar e dizer: esse é, esse não é. E aí a gente vai ficar: como? Mas eu estava lá, eu estava a todo momento, eu servia ao Senhor. Mateus capítulo 7, Jesus também diz isso. Daqueles que disseram: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer naquele dia: não vos conheço. Às vezes a gente vê alguém e diz: nossa, essa pessoa é crente demais. Mas a avaliação que está fazendo são os nossos olhos e aquilo que a gente não convive com aquela pessoa 24 horas por dia. E a gente faz as nossas avaliações pensando, ou julgamentos, pensando no que os nossos olhos estão vendo. Mas o julgamento de Deus, e que os anjos vão fazer essa seleção, é um julgamento justo, é um julgamento perfeito e sem erro.
Então, meu querido, essa rede ainda está no mar. Nós já viemos por essa rede, mas ainda haverá uma seleção, uma separação. E é triste quando o texto termina, então, dizendo aí no verso 50, que aqueles que foram separados dos maus dentre os justos, ele não fala do justo, né? Jesus não fala nada do que vai acontecer com o justo. No verso 43, quando ele está falando do joio e do trigo, ele diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas agora, na parábola da rede e dos peixes, ele termina dizendo que os maus serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. E os bons? Os bons é igual ao trigo. Os bons vão resplandecer, os bons vão estar no reino do Pai, os bons são como o sol. Os bons vão estar no reino, vão ser separados para o Senhor. Mas os outros serão queimados na fornalha acesa. Então, meu querido, até onde o Evangelho já transformou a sua vida? Porque a rede do Senhor te alcançou. E o que ainda mudou? Né? E o que ainda precisa ser mudado? O que já mudou, mas o que ainda precisa ser mudado? Para que quando chegar aquele grande dia, o Senhor possa olhar para você e perceber: não, esse servo bom e fiel entra no reino do meu, né? Entra no meu reino. E a gente não venha a ser considerado como um peixe ruim que vai ser deitado fora, ou um mau, um peixe mau que os anjos vão separar e que não podem estar ali naquele momento. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós possamos ser estes que o Senhor já chamou pelo Evangelho. E que quando chegar aquele grande dia, a gente seja realmente aquele peixe bom, que o Senhor vai separar do peixe ruim. Hoje os dois estão juntos. Hoje os dois estão juntos. E que a gente não consegue discernir quem é o bom e quem é o ruim. Mas o Senhor, que é justo juiz, Ele fará a devida seleção. Não nós. Não é a igreja que vai fazer essa seleção. Quem faz essa seleção é o Senhor. Ele não deixou na mão da igreja fazer isso. E é por isso que nós temos que aprender a conviver uns com os outros, mas também nós vamos olhando uns para os outros e buscando mais o Senhor. E dependendo do Senhor. Para que nesta rede, que já fomos alcançados por essa rede, então agora vivemos dependendo do Evangelho e dependendo do Senhor, transformando a nossa vida dia após dia. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.